Portanto, este vídeo serve para dar uma breve explicação de como utilizar a ferramenta Fórum no Moodle e falar um pouco, dar uma explicação dos vários tipos de fórum e a forma como eles podem utilizar. Qualquer atividade do Moodle que se pretenda fazer, nós temos sempre que ativar o modo de edição. Para isso, vamos aqui ao menu, carregamos em ativar modo de edição para podermos aceder aqui ao separador que diz adicionar uma atividade ou recurso. Ele aparece em qualquer dos tópicos que nós tenhamos aqui ativos, portanto nós podemos colocá-lo, carregar ou colocar essa atividade onde nós quisermos. Suponhamos que eu pretendia fazer aqui neste ponto, carrego, ativo a ferramenta Fórum. Quando seleciono a atividade, ela aparece uma explicação, um menu de ajuda, que dá uma breve explicação do que é o fórum, como é que funciona, etc. Selecionando, carrego no botão adicionar e aqui posso colocar, a primeira coisa que tenho que fazer e que é obrigatório, é colocar um título para o meu fórum. Neste caso, eu vou-lhe dar o nome, vou fazer um fórum simples, que é para esclarecimento de dúvidas. Posso fazer aqui uma descrição do que é que pretendo e, portanto, colocar aqui, caso tenha dúvidas a realizar uma tarefa, coloque-a que depois tentarei esclarecer. Se eu quiser que esta explicação, que esta descrição apareça na disciplina, tenho que ligar este botão. Se não quiser, ela quando a pessoa clica no fórum, automaticamente depois esta descrição é vista. Depois, a primeira coisa a fazer é realmente escolher o tipo de fórum que se pretende fazer. Portanto, ele apresenta vários tipos de fórum. O normal é o fórum standard para utilização geral, em que todos os participantes podem criar novos tópicos. Portanto, este é o que aparece quase sempre por defeito. Depois, cada participante cria um tópico, ou seja, cada participante pode colocar apenas um único tópico de discussão ao qual todos podem responder, portanto, mas apenas só pode criar um. Depois, ainda existe o fórum de perguntas e respostas, em que, neste caso, portanto, os participantes têm de primeiro responder a uma pergunta que é feita e só depois é que podem visualizar as respostas dos restantes participantes. Ainda há o fórum em formato blog, em que todos os participantes podem criar novos tópicos e em que cada tópico de discussão vai ser exibido numa página com uma hiperligação a dizer discutir este tópico, ou seja, portanto, podem-se criar vários tópicos e várias discussões ao mesmo tempo. Eu, por defeito aqui, vou colocar, portanto, um fórum standard para utilização geral. E agora aqui vou à disponibilidade. A disponibilidade também é uma ferramenta interessante, porque o que é que isto permite? Permite-se, por exemplo, se nós quisermos ativar o fórum para funcionar só durante um determinado período de tempo, temos que ativar, podemos definir uma data para iniciar, neste caso, por exemplo, suponhamos que eu punha dia 20, e com a data de fecho, por exemplo, no dia 25, por exemplo, dava 5 dias de funcionamento deste tópico. Se quisesse, podia utilizar isto. Se não, portanto, automaticamente depois o fórum era fechado. Se eu não quiser utilizar, basta-me abrir e ele fica sempre disponível. Depois, também é muito interessante, os anexos. Ou seja,
dependendo das atividades que nós tenhamos ou aquilo que tivemos a desenvolver e queiramos fazer com o fórum, nós podemos permitir ou não a utilização de anexos. Ou seja, suponhamos que nós estamos a utilizar com alunos fazer um determinado trabalho onde eles têm que submeter um ficheiro com esse trabalho feito. Um ficheiro que pode ser em variedíssimos formatos, porque o Moodle também permite isso. Nessa altura, nós temos que permitir os anexos, porque se nós não deixarmos, temos que ligar este botão. Não é permitido anexar ficheiros. No caso de nós permitirmos, podemos limitar o carregamento. Porque, por exemplo, se for um ficheiro de texto ocupa pouco espaço, mas se, por exemplo, se nós soubermos que, por exemplo, os alunos queiram submeter um vídeo, esse já ocupa mais espaço e então temos que dar um limite maior ao tamanho dos anexos. Neste caso, nós também podemos limitar, quando autorizamos o envio de anexos, o número máximo de anexos que permitimos. E depois, se aparecem a contagem ou não de palavras, ou seja, sempre que é dada uma resposta ou sempre que é feito determinado comentário dentro do fórum, aparece o número de palavras que tem esse comentário. Eu vou colocar sim para vermos depois como é que aparece. Depois, ainda aparece aqui a opção subscrever e assinalar mensagens. Por defeito, ele aparece a subscrição opcional, ou seja, sempre que a pessoa vai ao fórum, tem lá uma opção que lhe permite dizer se quer ou não subscrever o fórum. E nesse caso, sempre que alguém der uma resposta ou colocar um novo tópico, recebe uma mensagem por e-mail a avisar que isso aconteceu. Depois também podemos obrigar, digamos, a todos receberem no seu e-mail a indicação que houve alguém que submeteu um novo tópico, ou então esta opção que é ativa no início, que se pode ativar ou não a subscrição no início, ou então desativada. Portanto, tem todas estas opções. Eu vou deixar esta e ainda aqui, esta opção, se tiver opcional, assinalar mensagens não lidas. Em que é que isto pode ser importante? É importante porque desta forma consegue-se ver quais foram as mensagens, quando nós subscrevemos um fórum, quais foram as mensagens que já foram lidas ou não. Se não colocarmos nada, portanto, temos que depois ir verificar se realmente, e quisermos ter uma participação ativa num fórum, se realmente já vimos todas as mensagens, portanto, ou não. Depois, ainda, o que é que nós podemos dizer aqui de mais interessante nos tópicos? Podemos bloquear ou não os tópicos de discussão, ou seja, se eu quiser colocar, por exemplo, não pus limite de tempo no fórum, não disse, olha, é tanto a tanto, é durante uma semana ou 2 semanas, não disse nada, mas suponhamos que eu quero que termine ao fim, por exemplo, de uma semana. E então, a partir de uma semana, já mais ninguém pode enviar, digamos, tópicos. Depois, ainda podemos colocar um número limite de mensagens. Se nós não bloquearmos, cada participante pode enviar o número de mensagens que quiser. Se, por algum motivo, eu achar que devo limitar, por exemplo, se eu der 4 dias e digo, dentro destes 4 dias pode enviar 4 mensagens, ou seja, uma por dia. Portanto, neste caso, cada participante, no período de tempo, 4 dias, pode enviar 4 mensagens. E, ao fim, por exemplo, suponhamos de 3 mensagens, se eu colocar isto, ele recebe um aviso a dizer que já enviou 3 mensagens. Pronto. Porque, por exemplo, pode dar-se o caso de enviar num dia as 3 mensagens e depois, durante os outros 3 dias, já não pode colocar, enviar mais mensagens. Pode haver aspectos em que isto seja importante.
ou não. Depois, tanto o tópico, a avaliação global do fórum, como as avaliações, isto está relacionado quando se pretende que um fórum faça parte da avaliação, digamos, de alunos, etc. Portanto, reparem que está aqui, quando eu carrego na avaliação global do fórum, se é com uma escala, se é com uma nota, etc. Tudo depende depois do que é que se pretende. E aqui nas avaliações, exatamente a mesma coisa. Estas 4 opções é geral para todas as atividades que desenvolvam no Moodle, mas que agora não interessa, portanto, estar a definir. Portanto, quando isto se faz, fazem-se guardar alterações e voltar à disciplina. Portanto, reparem, neste momento eu estou em modo de edição, já tenho o meu fórum feito, vou tirar o modo de edição, vou aqui desativar e vou aqui ao fórum que eu pus e fiz esclarecimento de dúvidas. Reparem o que é que aparece. Aparece que este fórum tem um limite de mensagens que pode submeter num determinado período de tempo, está configurado para 4 mensagens em 4 dias. Pronto, e diz que não existem nenhum tópico. Eu vou criar um tópico e vou dizer como posso criar uma sondagem, por exemplo. Ponto de interrogação. Pronto, e depois podia pôr como posso criar uma sondagem. Dá para avaliação, por exemplo. E faço submeter tópico. Quando faço a submissão de tópico, aparece o seguinte: a sua mensagem foi submetida com sucesso, tem 30 minutos para editar, por isso é que é uma ferramenta assíncrona. Ou seja, significa que quem pôs o tópico tem 30 minutos para fazer qualquer alteração, só depois disso é que ele vai ser enviado aos participantes. Depois, o que é que aparece aqui? Por defeito, ele está subscrito. Se eu desligar este botão, significa que as respostas que forem dadas a este tópico, eu não as vou receber no e-mail, tenho que vir ao fórum para as ver. Se este botão estiver ligado, eu recebo uma mensagem no meu e-mail, portanto, para ver o que é que foi feito dentro do fórum. E penso que relativamente aos fóruns, de um modo geral, se falou o mais importante.